cuidado! Não queira de maneira alguma acreditar que se identifica um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, pelas aquisições que eles têm na terra, pelas aquisições humanas. Não é por aí. Bom dia com Jesus, cristãos extraordinários! Mais uma manhã juntos, hoje, 6 de fevereiro, e estamos caminhando juntos neste que é o nosso devocional diário nos nossos 365 dias de 2025, caminhando na palavra para ter um bom dia com Jesus. E você é muito bem-vindo. Você que já está conosco diariamente, mais um dia juntos. E você que está chegando, seja bem-vindo. Já se inscreve em nosso canal, aciona o sininho para você receber notificações e ao final deixa aquele joinha e o seu comentário ou pedido de oração, tá bom? Quer receber esse material? No final te explico como. Fica comigo. Tema de hoje, focando nas coisas do alto. Eita, essa palavra vai falar e não é todo mundo que quer ouvi-la, mas é importante você e eu meditarmos nisso porque é bíblico e, além disso, a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A Bíblia diz que a verdade nos libertará, não é? Então, ouvindo a palavra e meditando na verdade, somos libertos de toda ignorância e podemos viver uma vida melhor. Leitura de hoje, Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 2, diz assim, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Amados, vem cá, você sabe do que eu vou falar e você tem essa consciência. Os cristãos hoje, não na sua maioria, mas em uma boa parte, estão mostrando que ser de Jesus, que ser vitorioso, que ser de Deus, que ser abençoado é ser rico na terra, milionário, trilionário, ser uma pessoa com uma estupenda quantia de aquisições terrenas. E isso tudo é bom, mas não significa ser de Deus, não significa ser cheio do Espírito Santo, não significa ser aprovado por Deus. Como eu disse ontem, o pregador já dizia, tudo é vaidade. Como eu dizia ontem, a palavra nos mostra, e eu trouxe a você essa consciência, tem muita gente fazendo a obra de Deus, mas sem Deus. Você e eu temos que fazer a obra com Deus, porque devemos andar na vontade dele. Temos que entender que tudo nessa terra, meus queridos, passa. Lembra do faraó? Era o homem mais poderoso da terra. Os faraós, melhor dizendo, eles tinham fortunas e eles, quando morriam, mandavam enterrá-los com suas riquezas, pelo menos boa parte. E o que aconteceu? Depois de muitos séculos, as suas tumbas foram abertas, encontraram ali os seus restos mortais, os seus cadáveres, as suas múmias, e toda aquela riqueza estava ali. Nada foi levado, porque não há como levar as coisas materiais para o reino eterno. Então, cuidado, não queira de maneira alguma acreditar que se identifica um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, pelas aquisições que eles têm na terra, pelas aquisições humanas. Não é por aí. Pobre, passando fome, sendo ali uma criança com necessidades, eu era de Deus, eu orava, eu ouvia a voz de Deus, eu era usado por Deus. Eu jovem, eu ainda na minha adolescência, em meus momentos ainda de vida simples, eu era de Deus, eu ouvia a voz de Deus e Deus se manifestava a mim. Comecei a ganhar dinheiro, comecei a ter minhas vontades, meus carros, minhas coisas e comprá-los. Eu continuei sendo de Deus, ouvindo a voz de Deus, eu sendo usado por Deus. Em vários momentos eu tive lutas, eu tive desafios, eu tive altos e baixos, eu perdi muitas vezes muita coisa, continuei sendo de Deus, ouvindo a voz de Deus, sendo usado por Deus. Não são pelas aquisições humanas que nós podemos definir quem é ou não é. Devemos, então, assim entender que nós também não podemos nos definir pelos bens que conquistamos ou deixamos de conquistar humanamente, terrenamente falando, mas como diz aqui a palavra, disse o apóstolo Paulo, devemos focar nas coisas que são do alto, devemos focar nas coisas que agradam a Deus, devemos focar nas coisas do reino, devemos focar na eternidade.
Deixa eu ler para você o que está aqui escrito no devocional e depois damos sequência. Olha só o que está escrito. A palavra de Deus nos convida a direcionar nossa mente e coração para o que é eterno. Isso não significa ignorar as responsabilidades diárias, mas viver com uma perspectiva celestial. Quando nossos pensamentos estão em Deus e seus propósitos, somos fortalecidos para enfrentar os desafios da vida. Essa atitude nos dá esperança e nos mantém firmes em meio às adversidades. Nem todo mundo na Terra, por ser de Deus, vai ficar rico. Nem todo mundo na Terra, por ser de Deus, vai ser milionário, bilionário, trilionário. Nem todo mundo na Terra, por ser de Deus, vai ser um super-herói na Terra. Não, nem biblicamente isso tem base ou contexto. Neste mundo, muitos têm que compreender que viverão tempos difíceis e depois surgirão tendo grandes histórias de vitória, como aconteceu, por exemplo, com Jacó, como aconteceu, por exemplo, com José, mas também haverão aqueles que vão viver uma vida simples, uma vida comum e simplesmente viverão a vida terrena. E outros que, como a palavra fala naquela parábola de rico e Lázaro, o Lázaro daquela parábola morreu pobre de maré de si, sim, mendigo de rua, mas no entanto, no reino, na glória, ele mudou toda aquela história. Então, o que eu estou lhes dizendo? Que a vida terrena, ela não depende de você ser ou não um cristão para você ser bem-sucedido ou ser uma pessoa totalmente desprovida de condições. Isso depende de estudo, de busca de conhecimento, de sabedoria, de atitude, de coragem, de buscar ouvir, aprender, buscar mentoria. São vários fatores. Mas, na verdade, o evangelho, ele vem a nos preparar para o reino eterno, para a salvação. Jesus Cristo, qual é o significado dele? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o Cordeiro de Deus que enche o mundo de ouro. Né? O que a palavra diz? Qual é o significado do evangelho? Qual é o significado do Cordeiro de Deus? Qual é o significado de Jesus Cristo? É vir ao mundo e nos fazer no mundo viver de forma mundana? Não. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o evangelho está aqui para propagar o reino de Deus, o reino dos céus e nos mostrar como podemos viver uma eternidade com Deus de forma galardoada, de forma gloriosa, de forma extraordinária. Por quê? Porque fizemos aquilo que tinha que ser feito, preparando aquilo que é eterno. Isso não nos isenta das responsabilidades humanas. Nós temos vida, temos família, temos filhos, temos causas, temos aqui o evangelho para investir. Devemos prosperar? É claro que devemos, mas não podemos colocar fatores materiais e financeiros como termômetro para dizer se somos ou não de Deus, porque não é assim que se faz a medida na realidade. Eu conheci pessoas e conheço pessoas com enormes fortunas que se dizem cristãos, mas são pior do que ímpios. E eu conheço pessoas que têm enormes fortunas, que se dizem cristãos e são mesmo cheios do Espírito Santo. Mas eu conheço pessoas que são totalmente desprovidas de vida, de condição financeira, estão totalmente quebrados financeiramente, socialmente, e não têm Deus e nem caráter. E conheço pessoas que não têm dinheiro, que é dia após dia, sabe, vivendo ali o pão nosso de cada dia, vivendo aquela vida humilde, e são cheias do Espírito Santo, cheias da glória de Deus. Então, o mundo material não é termômetro para medir a nossa fidelidade à nossa vida espiritual. Não tem como nós fazermos esta métrica pelas coisas terrenas. Nossa vida com Deus, nossa fidelidade com Deus, ela é através da nossa intimidade com o Espírito Santo e a nossa obediência à palavra de Deus, andando em fé e arrependimento. Amém? Vamos orar juntos? Eu te convido agora
a repetir as primeiras palavras da oração comigo. Então, vamos orar. Senhor, ajuda-me a focar nas coisas do alto e a confiar no teu plano eterno para a minha vida. Dá-me sabedoria para viver com propósito e esperança. Dá-nos sabedoria para focarmos nas coisas do alto, sabendo que, ó Pai, os resultados terrenos não são métricas, não são, ó Pai, balança para apresentar diante dos homens o quanto temos ou não intimidade contigo. Que o Senhor possa conduzir as nossas vidas, que o Senhor possa sempre manter o nosso coração focado, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso olhar, a nossa mente, naquilo que verdadeiramente importa, que é obedecer ao Senhor, agradar ao Senhor, fazer a vontade do Senhor e nos preparar para a vida eterna. Que o Senhor nos dê nessa terra, diante da tua vontade, o melhor que pudermos viver, o melhor que pudermos ter, o melhor que pudermos desfrutar, mas que, acima de tudo, possamos ter a garantia que o Senhor já nos deu, a vida eterna, pelo teu santo nome, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha falado contigo. Vamos juntos ler a Bíblia inteira em um ano? A lição de hoje, a atividade de hoje é Levítico 24, 25 e 26. Se você fizer essa leitura, até o dia 31 de dezembro, eu e você teremos feito a leitura da Bíblia inteira, de capa a capa, e isso será sobrenatural e abençoador, tá bom? Antes de ir embora, se você ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para você receber novas notificações de novos vídeos. E agora, deixa aquele joinha e o seu comentário ou o seu pedido de oração. Pega essa mensagem agora, aqui embaixo tem um botão escrito compartilhar e manda para todos os seus contatos para que eles entendam a verdade do Evangelho e comecem a focar nas coisas do alto, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Lembrando que amanhã estamos aqui juntos novamente às 5 horas da manhã com o nosso devocional Bom Dia com Jesus. Deus te abençoe. Tchau!